Olá, turma, tudo bem? Veremos nessa aula um pouco sobre teoria de Markowitz pela linguagem R, de um cunho mais didático. Depois, como que eu posso combinar a teoria de Markowitz com a simulação Monte Carlo. Então, o que nós temos aqui? Quem que foi o Markowitz? Ele ganhou o Nobel de Economias, não me lembro se foi em 54 ou em 58, e ele desenvolveu uma moderna teoria de formar portfólios, olhando também para a questão de risco e retorno. A função risco foi proposta por ele, tem algumas deduções que eu não vou entrar em detalhes. Nós temos aqui o WI, é o peso, proporção de dinheiro que você vai aplicar em cada título, aqui em percentagem ou de forma unitária. O sigma I é a volatilidade, o risco ou o desvio padrão daquele título. Nós temos agora esse somatório que é 2 vezes o Rho e J é a correlação entre os títulos, multiplicado tanto pela volatilidade quanto pela proporção de dinheiro a ser aplicado. E nós temos aqui também o retorno, que é uma média ponderada, sendo aqui o FII o retorno médio daquele título. Bom, como é que eu faço isso em R? Mostrando a importância da correlação para diversificação. O que é diversificar? Você não colocar tudo no mesmo cesto. Diversificar é uma forma de você tentar amenizar o risco, reduzir o risco, aumentando o seu retorno. Então aqui, por exemplo, uma aplicação que nós faremos agora. O título A tem um retorno de 10%, um risco de 15%. O título B tem um retorno de 20% e um risco de 30%. E você definiu que vai colocar 80%, 0,8% de dinheiro no título A e 20%, ou 0,2%, no título B. Se a gente alimentar a função risco assumindo correlação nula, você vai ter 3,4% de risco. O retorno vai mudar, que é uma média ponderada, 12%. Agora, fazendo para correlação nula, correlação perfeitamente positiva e correlação perfeitamente negativa, o que nós temos aqui? Para mesmo valor de retorno esperado, condições de risco diferentes. Ou seja, somente a correlação, segundo o Markowitz, é que vai proporcionar a diversificação do risco. Então agora vamos para o R e trabalhar justamente com esse exercício pela linguagem. Depois eu vou postar no meu canal isso aqui para vocês. Então, vou usar o mesmo exemplo que eu acabei de mostrar. Então, aqui já está modelado. Nós temos aqui o retorno esperado da ação A, o risco ou a volatilidade da ação A, e a mesma coisa para B. O que é esse comando SEC? 0 até 1 by 0.025. Vamos ter uma sequência de 0 até 1, tendo a razão aqui de uma PA de 0.025. Porque se você aplicar 0,2 na ação A, logo 0,8, 80% na ação B. Logo, ficaria assim, ó, com o WA e o WB. Isso aqui é 0, aqui é 1. 0,25 aqui seria o que você estaria aplicando nesse momento na ação A e aqui na ação B. Perfeito. O próximo comando nada mais é do que a função risco do Markowitz, que eu já mostrei. Acabei de fazer agora sem correlação, de correlação nula, né? SQRT é a raiz quadrada. Nós temos
a proporção de ir ao quadrado vezes o padrão ao quadrado, mais 2 vezes a correlação, está aqui, ó, vezes o produto do desvio padrão pelos pesos. E o retorno, que é aquela média ponderada. Esse comando plot, que vocês estão vendo aqui, ele vai gerar como que vai ficar o gráfico para uma correlação nula. Olha que legal. Vocês podem ver que formou uma barriguinha aqui, ó. Mesmo com correlação nula, você ainda está tendo um pouco de diversificação. Fazendo a mesma coisa agora. É a mesma função risco, chamei de risco 2, porém para uma correlação perfeitamente positiva, linear. Você pode ver que quando a correlação é perfeitamente positiva, nós temos uma reta. O que significa isso, professor? Não há diversificação. Você colocou todo mundo no mesmo cesto. Se aquele título cair, todo mundo cai. Se aquele título subir, todo mundo sobe. Então não tem nenhuma diversificação. O risco 3 é a mesma função de risco, porém com a correlação perfeitamente negativa. Vocês podem perceber, ó, usei a mesma coisa para a função plot default. Olha a barriguinha que formou aqui. Então, quando a correlação para o mesmo nível de retorno esperado, quando a correlação é negativa, você tem uma maior diversificação do risco, ou seja, um risco menor. Agora, esse comando aqui, ó, points, nós faremos as duas retas, um gráfico, as 3 retas, numa condição só. Aqui em rosa, correlação perfeitamente positiva. Em azulzinho, correlação nula. E em vermelhinho, correlação perfeitamente negativa. E aqui apresentei para vocês como que eu trabalho com a teoria de Markowitz no R. E fica muito didático, que dá para ver como é que a correlação tem impacto significativo. A parte 2 é como que eu trabalho com a simulação Monte Carlo na teoria de Markowitz.